O capítulo 191 de One Punch Man chegou pra mostrar que a associação de heróis ainda tá no jogo. Parece que os heróis que foram pra Neo Heroes não estão exatamente fora da associação de heróis. King vai mesmo virar aluno do Silver Fang? O que vai acontecer com o King? Vamos ver agora nesse vídeo, vamos lá. René Stranks, Peter aqui. Galera, o capítulo 191 acabou de sair e eu preciso dizer que algumas peças começaram a se encaixar melhor. Mas tudo indica que a gente ainda vai passar por uma ausência de cenas de ação de luta, né? Infelizmente, né? De monstros explodindo com o soco do Saitama. Porque assim, o mangá ele tá tão focado nas questões internas envolvendo a indústria de heróis que, sendo bem sincero, parece até que é outro mangá. Isso é bom? Isso é ruim, Peter? Vai do leitor. Eu acho que a luta do Saitama contra o Garou jogou o hype tão lá pra cima que foi realmente necessário dar um passo pra trás, sabe? Eu acho. Pra deixar a história mais pé no chão. Porque a gente tava regulado naquela régua lá em cima, né? E se o lugar do pé no chão, o lugar do seu dedo no botão do like, pô, vai ajudar pra caramba. Esse like agora, metralhado, olha só. Porra, até sai da jaula o monstro. Tamo junto pra caramba, você é fera demais, vamos lá. O capítulo começa com uma reunião entre os executivos da Associação de Heróis, onde um cara chamado Sekigahara tá anunciando o desligamento dele. O Sekigahara, pra quem não sabe, inicialmente era um aspirante a herói. Só que ele conseguia se destacar muito, entende? Mas como ele levava jeito como executivo, acabou se tornando um dos cabeças da Associação de Heróis. Durante a saga da Associação dos Monstros, o Sekigahara chegou a ter a mão dele arrancada por um monstro. E aí, justamente por causa disso, ele estava usando uma mão robótica para substituir a mão que ele perdeu, ok? Botou a mão robótica. Mas mesmo antes desse incidente, ele já usava um olho biônico. E tanto a mão robótica quanto esse olho foram produzidos por quem? Pô, lógico, Dr. Malfoy. Aí assim, a maior parte dos executivos se demonstra preocupado com a atitude do Sekigahara, né? Porque além de eles estarem lidando com o herói se desligando, agora eles estão perdendo um membro da alta cúpula. O McCoy então começa a questionar os atos dele, e aí pergunta se ele não tá fazendo isso por ter sido recrutado para Neo Heroes. E o Sekigahara confirma. Ele explica que durante muito tempo ele analisou o modelo das duas associações e que ele tomou essa decisão por achar que a Neo Heroes é mais eficiente em ajudar as pessoas e que ela oferece melhores perspectivas para o futuro. Aí o McCoy pergunta então se o Sekigahara por acaso não vendeu para a Neo Heroes informações confidenciais da Associação de Heróis. Mas assim que ele diz isso, o Cid, em pensamento, se pergunta se ele não está fazendo isso só para levantar uma cortina de fumaça. Isso porque ele já sabe que o McCoy é um agente duplo, né? E que foi ele que recrutou o Sekigahara para Neo Heroes. Só explicando para vocês esse jogo mental, ok? O McCoy, ele é um agente duplo, ou seja, ele tá nas duas associações, mas ele tá se encarregando de levar para Neo Heroes os melhores nomes da Associação de Heróis. E de quebra, ele também tá abastecendo a Neo Heroes com informações confidenciais da Associação de Heróis. Ele fazendo esse tipo de acusação ao Sekigahara, ele plantaria na mente dos outros executivos que se alguma informação vazou, foi por causa do Sekigahara e não dele. E foi exatamente esse jogo mental que o Cid percebeu, porque ele já sabia que o McCoy era um agente duplo. O Sekigahara então explica que ele é e sempre foi muito fiel à empresa que ele trabalha. Exatamente por isso ele jamais faria isso, né? Afinal, se ele vendesse informações secretas da Associação de Heróis, o que impediria ele de vender informações da Neo Heroes? E que qualquer um que fizesse isso ficaria queimado no ramo, ou seja, ficaria mal falado, não trabalharia mais naquilo que ele faz de melhor, entende? E é claro que ele fez isso para dar uma indireta ao McCoy, porque ele sim vende informações para Neo Heroes. Enfim, toda essa parte do mangá deixa muito claro que o One Punch Man não tem só traços muito bonitos, galera. Ele tem uma história muito bem desenvolvida, ok? Se na parte da ação a gente já pode comparar One Punch Man com Dragon Ball e Naruto, na parte do roteiro dos diálogos é algo que quase se compara a Death Note. Então realmente a dupla One e Murata estão fazendo um trabalho top demais. Quem tá lendo o mangá sabe. Bom, continuando. Assim que o Sekigahara sai da sala de reuniões, ele vai até o armário pessoal, ele pega as coisas dele e entra num elevador. Mas dentro do elevador ele abre uma maleta. E ele coloca uma mão robótica nova e um olho biônico novo, né? Já que ele teve que desenvolver os equipamentos da Associação de Heróis. E aí, utilizando a tecnologia desse olho biônico, ele começa a entrar em contato com o Kid Emperor. E é aí que a gente tem o primeiro indício que a Associação de Heróis vai começar a dar a volta nessa crise. Porque essa conversa toda mostrou que tanto o Sekigahara quanto o Kid Emperor estão fazendo isso por puro e simples disfarce. O plano deles é agir infiltrados na Neo Heroes. Eles já sabem que o McCoy é um agente duplo e seria muito fácil mostrar isso pra todo mundo. Só que eles querem investigar isso mais a fundo, não só pra poder expor o McCoy, como também descobrir o que a Neo Heroes pretende com isso tudo. E pra completar o time, o Metal Bat vai junto com o Sekigahara, né? Fingindo que também tá indo pra Neo Heroes, mas com o único objetivo de proteger o Sekigahara caso alguma coisa aconteça com ele.
E é nesse momento que a gente percebe o quão casca-grossa o Metal Bat é. Olha isso, galera. Eu não tô falando no sentido de ser forte, ok? Mas sim de ser uma pessoa digna. Porque acontece um flashback onde o Metal Bat é convidado a se mudar para aquele condomínio lá de luxo da Associação de Heróis. E ele simplesmente se nega. Ele disse que teria vergonha se a irmã dele visse ele protegendo só as pessoas mais ricas do mundo, ao invés de proteger as mais vulneráveis, né? Mostrando que ele não é simplesmente herói por profissão, ele é herói por convicção. Digno demais, ele levantaria o Mjolnir. Inclusive tá aí um bom tema para os próximos vídeos. Heróis por profissão ou por convicção, bacana, né? Enfim, o Metal Bat ainda diz que essas pessoas mais ricas abandonaram o restante da população no escuro quando eles decidiram simplesmente fugir para esse condomínio. Baita crítica, né? Acho que é outra coisa que vale um vídeo por si só. Só que quem fez essa proposta ao Metal Bat foi o próprio City, aquele mesmo que estava lá desconfiado dos planos do McCoy. E ele fez essa proposta exatamente por saber que o Metal Bat era muito digno para aceitar participar de uma sujeira dessas. Então ele pessoalmente pediu pro Metal Bat se infiltrar na Neo Heroes para proteger o Sek, que era o Kid Impero. Olha como tá tudo se desenrolando, entende? Por fim, galera, o mangá corta pro dojo do Silver Fang, onde o Garou tá basicamente trabalhando de faxineiro. Olha isso. Cada vez que o Garou vacilava com alguém, ele tomava lá um cascudo do Silver Fang. E o motivo do Garou tá fazendo faxina é que como ele deu muito prejuízo, né, ao dojo quando ele bateu lá em todo mundo, né? Tipo um certo cara aí que é tipo o mais forte do universo inteiro e mesmo assim tava na classe C. Bom, depois disso o Garou teve que sair correndo porque tinha dado a hora dele ir trabalhar, né? E trabalhar no emprego formal faz parte do programa de reabilitação dele. Porque bora lembrar que o Garou foi preso depois da luta dele contra o Saitama. Mas o Silver Fang pagou a fiança e colocou ele nesse programa de reabilitação. Olha aí, mestre casca grossa. Bom, enfim, Garou vai embora. E a princípio fica tudo muito calmo. Até que o Charango percebe que alguém chegou ali. E isso imediatamente deixa ele preocupado, porque quem chegou lá foi o King. Bom, Silver Fang acredita que o King tá lá pra convencer ele a voltar pra Associação de Heróis. Mas na verdade ele tá lá pra pedir ajuda pro Silver Fang. Vocês lembram que alguns capítulos atrás o King foi encurralado pelo Atomic Samurai? Pois deixou o King tão em pânico que ele foi pedir ajuda pro Silver Fang. Ele tem medo, né, o que pode acontecer se descobrirem que ele é uma farsa. Então ele pediu pro Silver Fang treinar ele. Particularmente eu achei que ele iria contar toda a verdade pro Silver Fang ali mesmo. Achei que seria ali, né, e não ia pedir pra ser treinado. Mas enfim, foi o que aconteceu. Agora, será que vai rolar esse treinamento? Será que o King vai ficar realmente casca grossa? Será que o King vai surpreender? Será que tem alguma habilidade ali meta-humana no King? E vai ser despertada com o Silver Fang? A gente vai ter que acompanhar. Bom, no geral esse capítulo foi bem complexo, eu acho assim, no que diz respeito à trama principal. Tô falando pra vocês, né? E essa trama final, né, envolvendo o Garou e o King, serviu mais como alívio cômico. Eu acho que essas duas coisas se equilibram muito bem, né? A trama, o background com alívio cômico. Tá bom demais, galera. Tá bom demais. Porra, quando isso voltar, galera, segura que vai tá punk demais. Agora comenta de 0 a 10 quanto tá teu hype pra volta do anime de One Punch Man. E vou deixar aqui dos lados mais vídeos pra vocês de One Punch Man, porque eu acho que vale a pena também vocês conferirem as análises e as listas que a gente tem aqui de One Punch Man. Obrigado por esse vídeo, tamo junto, até a próxima, galera. Fui!